dia, gente! Hoje vocês podem ver que eu preparei um clima aqui um pouquinho diferente, porque a gente vai falar de vinhos. Mas eu não vou falar de vinhos como vocês estão acostumados a ouvir. Vou falar de uma forma diferente. É claro que você já deve ter ouvido falar de enogastronomia, que é a arte de harmonização de vinhos e comidas. Mas hoje eu vou propor um conceito novo de enonutrição. E eu vou mostrar para vocês a forma de integrar o vinho e suas propriedades nutricionais com a saúde. Bom, aqui tem um clima um pouquinho de romance. É claro que o vinho também tem toda essa atmosfera emocional. E eu aposto que muitos de vocês aí estão lembrando de alguém especial. Mas hoje a gente não vai falar de romance não, tá? Nós vamos falar mesmo de nutrição. Então, espera aí um pouquinho que eu já vou começar a contar a vocês, porque eu preparei todos esses movimentos aqui de materiais para nós conversarmos. Enquanto isso, inscreva-se no canal e coloque aí o seu like se você gosta desse assunto. Eu volto daqui a pouquinho, tá bom? Bem, do ponto de vista nutricional, o vinho tem propriedades antagônicas, ou seja, tem uma fração do vinho que é principalmente composta de compostos bioativos que têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e têm sido ligadas à proteção cardiovascular, diminuindo o risco principalmente de infarto e acidente vascular cerebral e, por outro lado, também protegendo o nosso genoma contra ações deletérias que levariam ao câncer. Também tem sido atribuído ao uso de compostos bioativos uma proteção de nossas células neuronais, que estão no nosso sistema nervoso, localizadas principalmente no cérebro, mas também nós temos terminações nervosas periféricas em todas as regiões do organismo. Por outro lado, o vinho tem outros compostos que podem ser deletérios ao nosso organismo, levando a um risco aumentado dessas mesmas doenças. O principal componente ele é proveniente do álcool, do etanol, que é um composto chamado acetaldeído. Assim, eu acho importante nós conversarmos sobre enonutrição de forma a harmonizar esses dois opostos do vinho com a nutrição. Os principais componentes ou compostos fenólicos responsáveis pela ação antioxidante e anti-inflamatória do vinho são as catequinas, as antocianidinas, quercetina e taninos. Eles são derivados das cascas das uvas, que são as uvas escuras, vermelhas, arroxeadas. As frutas que têm essa coloração são ricas em componentes fenólicos. Mas também hoje já se sabe que existem outros componentes do vinho, que são fosfo e glicolipídios, que também têm uma ação anticoagulante, protetora, antitrombótica. Então, o vinho branco também tem as suas propriedades, apesar do vinho tinto ter uma concentração muito maior de antioxidantes. Como a gente então pode harmonizar esses protetores do nosso organismo com o etanol de formas a obtermos o melhor do vinho sem nos intoxicarmos? Bom, agora nós já temos aqui o vinho. Eu escolhi um vinho tinto porque nós estamos considerando as propriedades antioxidantes. Esse é um vinho que é produzido no Douro, numa quinta do Douro, e ele tem o nome de flor, por isso que eu escolhi. Eu não vou revelar o seu nome porque aqui não é o nosso objetivo. Bem, o que a gente deve fazer então para equilibrar essa relação entre o que é benéfico e o que pode ser tóxico em relação ao vinho? Nós devemos pensar primeiro que o vinho tem 14% de álcool. Isso significa que eu tenho 14 gramas de etanol para cada 100 ml. Alguns comitês especialistas consideram que haja uma dose máxima frequente que as pessoas poderiam consumir para evitar efeitos deletérios do organismo. Para as mulheres, por isso que eu trouxe aqui uma medida, essa quantidade seria de no máximo 14 gramas. Então, obviamente, nós vamos pensar que ela poderia consumir de uma forma mais frequente até 100 ml de vinho. Então, eu vou medir para vocês aqui. Exato. Então, essa seria
a quantidade de vinho para uma mulher saudável. É claro, gente, que depende da massa corporal, da idade, do sexo, temos também fatores genéticos, mas essa é uma orientação genérica. Então, essa seria a quantidade ideal para uma mulher. Para os homens, essa quantidade vai até 28 gramas. Isso quer dizer que os homens podem beber o dobro do que nós podemos beber. Por que acontece isso? Porque o vinho ele é distribuído no nosso organismo na fração solúvel, ou seja, em água. E o homem tem uma concentração de água maior do que a mulher, porque os músculos eles conseguem reter mais água. Já o tecido adiposo não é um tecido rico em água. As mulheres tendem a ter uma quantidade de tecido adiposo maior do que os homens. Então, nesse sentido, os homens têm mais sorte que a gente. No caso dos homens, eles também têm uma massa corporal maior, inclusive uma massa hepática que permite que o fígado consiga metabolizar, favorecendo a excreção desse álcool na nossa urina. Então, essa é a recomendação. Claro, se você for beber eventualmente em uma festa, em uma ocasião especial, que é muito eventual, não estamos falando aí do consumo cotidiano, você poderia aumentar um pouco essa quantidade. Para as mulheres, essa quantidade pode chegar até 200 ml e para os homens, 300 ml. O horário em que se consome o álcool também é importante. Diferente dos nutrientes como carboidratos, proteínas e lipídios, que podem ser armazenados no nosso organismo, o álcool, apesar de também apresentar uma produção de calorias, 7 calorias por ml no nosso organismo, ele não pode ser estocado. Assim, ele tem que ser metabolizado e eliminado do nosso organismo o mais rápido possível para evitar efeitos tóxicos. Quem faz isso é o nosso fígado, principalmente. O álcool é principalmente absorvido no intestino e ele passa pelo fígado, onde ele vai sofrer algumas transformações enzimáticas de forma a se tornar hidrossolúvel e ser eliminado na urina. O que o organismo consegue eliminar normalmente é 1 drink por hora, ou seja, 7 gramas de álcool por hora. Então imagine uma mulher consumindo 100 ml de vinho, com 14 gramas de álcool, ela vai levar 2 horas para metabolizar o seu drink. Se eu faço isso sem me alimentar e uso somente o vinho como uma fonte de prazer e vou logo me deitar, provavelmente eu vou ter alguns distúrbios. O primeiro deles é que o álcool aumenta a atividade da insulina. Assim, os seus níveis de açúcar no sangue devem cair e você pode ter tontura, dor de cabeça, mal-estar, pode se sentir sonolenta num primeiro momento e ir se deitar, relaxada e com sono, mas à medida que o álcool é metabolizado, você começa a sentir os efeitos deletérios. A queda do açúcar circulante pode provocar uma taquicardia pela hipoglicemia. E também já tem trabalhos mostrando que há uma relação da metabolização do álcool com distúrbios do sono. Então, o que provavelmente vai acontecer é que você vai dormir relaxada e vai acordar dali 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas com insônia. E esse não é um aspecto interessante. Tudo pronto para falar de enonutrição. Eu tenho aqui a minha dose feminina de vinho tinto de 100 ml e eu tenho aqui também a água. A água é importante porque o álcool contido no vinho ele será metabolizado pelo fígado e transformado em substâncias hidrossolúveis que serão eliminadas na urina. A água vai auxiliar nesse processo. Para potencializar o efeito protetor do vinho tinto, devido às suas propriedades antioxidantes, eu trouxe aqui alguns alimentos que também possuem as mesmas propriedades. Eu vou apresentar a vocês primeiro a amora, que é uma fruta de coloração escura, e assim como outras frutas dessa coloração, são riquíssimas em compostos fenólicos antioxidantes. Poderia citar aqui também o morango, o mirtilo e a própria uva. Também apresento a vocês algumas castanhas, que poderiam ser também nozes.
Essas castanhas, elas têm propriedades antioxidantes diferentes dos compostos fenólicos. Elas são ricas em alguns minerais. Eu citaria o zinco, o selênio, o magnésio e o manganês. Eles atuam em reações enzimáticas, auxiliando enzimas antioxidantes do nosso organismo a nos proteger. Esses alimentos também possuem outros compostos, dentre eles os fitosteróis. Os fitosteróis diminuem a absorção de colesterol no nosso intestino. Com propriedades anticolesterol e antioxidante, nós também temos aqui o nosso azeite de oliva. Ele também possui fitosteróis e compostos fenólicos. Também inclui um pouquinho de tomate, porque o tomate também é rico em antioxidantes e tem na sua composição o licopeno, que tem sido utilizado como tendo propriedades anti-câncer. Além disso, eu trouxe 2 outros alimentos, um pouco de queijo e um pouco de pão. Trouxe esses alimentos porque eles vão garantir que o vinho, juntamente com o álcool, permaneçam mais tempo no estômago. Assim, o álcool será liberado mais lentamente para o intestino, minimizando seus efeitos tóxicos. A presença do carboidrato do pão é importante, porque, como eu disse, o álcool presente no vinho vai estimular a secreção de insulina. E se você não comer nada, ele pode favorecer uma queda dos níveis da glicose circulante, fazendo assim que você possa ter dor de cabeça, tontura e até taquicardia. Para evitar isso, eu vou garantir uma oferta extra de carboidratos para manter a minha glicemia estável. Bem, você deve ter notado que esses alimentos fazem parte da dieta mediterrânea e é por isso que essa dieta tem sido estudada como uma forte aliada na proteção de várias doenças devido justamente à sua composição de antioxidantes, principalmente. Então, se vocês querem amplificar o efeito protetor do vinho e evitar o efeito tóxico do álcool, essa é uma excelente combinação. Eu espero que vocês tenham gostado e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Desejo a vocês um ótimo domingo com muita saúde!